Esse é um daqueles casos que no final você vai ficar estarrecido. Eu já vou contar tudo pra vocês, mas antes, pra quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Antes de começar o caso de hoje, eu quero dar um aviso para vocês. Esse vídeo tem cunho documental e foi produzido através de informações que estão disponíveis na internet e foram compiladas em um vídeo. O intuito deste documentário não é chocar ninguém, e muito menos desrespeitar as pessoas envolvidas no caso. Como vocês sabem, eu sempre trato os envolvidos nos fatos com o maior respeito possível. Dito isso, Sabrina Zunic nasceu no dia 27 de outubro de 94. Fazendo dela uma legítima escorpiana. A Sabrina nasceu em Cleveland, uma cidade pertencente ao estado norte-americano de Ohio. A infância da Sabrina foi muito difícil, ela viveu um verdadeiro caos. Seu pai era diagnosticado com esquizofrenia e costumava ser muito agressivo com a Sabrina e a sua mãe. Para suportar as agressões do marido, a mãe da Sabrina acabou se tornando usuária de entorpecentes dos mais variados tipos. Ela fazia festa até com remédios controlados. Por conta disso, ela acabou sendo presa várias vezes e, na verdade, a guarda da Sabrina acabava sendo compartilhada, porque enquanto a sua mãe estava presa, ela ficava com o seu pai. Mas assim que a sua mãe era solta, o pai da jovem acabava sendo preso e a menina ficava aos cuidados da sua mãe. Eu acho que deu para entender, né? Os pais da Sabrina basicamente revezavam ali o sistema prisional. Quando um estava preso, o outro estava solto e vice-versa. Aos 4 anos de idade, a Sabrina foi diagnosticada com TDAH. Um pouco mais tarde, ela também foi diagnosticada com depressão e transtorno de personalidade limítrofe. Muitos atribuem os distúrbios da Sabrina ao ambiente caótico em que ela foi criada. Por outro lado, outros dizem que esses problemas já nasceram com a jovem e que ela desenvolveria os distúrbios mesmo sendo criada em um lar saudável. O que vocês acham, hein? Enfim, eu acho que a figura mais normal com quem a Sabrina teve contato durante a sua infância foi a sua avó, que tentava a todo custo dar o carinho e atenção que a neta precisava, para crescer e se tornar uma boa moça. Mas isso não impediu que a Sabrina seguisse pelo lado obscuro da vida. Ela estava sempre se metendo em problemas e não eram raras as vezes em que a sua avó tinha que ir até o colégio para resolver algum problema que sua neta tinha criado. Antes dos 14 anos de idade, seguindo o péssimo exemplo dos seus pais, a jovem já estava envolvida com entorpecentes. E foi nessa época que ela foi encaminhada para uma instituição chamada Emma Caylee, que é uma espécie de clínica que reabilita jovens e os encaminha para a adoção. Então, por mais duro que isso possa parecer durante a adolescência da Sabrina, ela acabou passando de casa em casa e parecia ser um caso perdido na instituição de adoção, porque todas as famílias que adotavam a jovem acabavam devolvendo ela no orfanato. Em julho de 2011, quando a Sabrina estava com 16 anos de idade, parece que a sua sorte tinha virado, porque foi nessa época que ela foi adotada pelo casal Kevin e Lisa Knoefel. O Kevin nasceu no dia 16 de junho de 1970. O Kevin e a Lisa se casaram no ano de 2006. A Lisa já tinha uma filha de um relacionamento anterior chamada Megan, e alguns anos depois do casamento, o casal teve uma filha ao qual recebeu o nome de Hailey. A Lisa, pessoal, trabalhava como assistente social e era apaixonada por crianças. O Kevin, por sua vez, trabalhava como motorista de caminhão. A família toda acabava ajudando a criar essas crianças até que elas fossem adotadas. No entanto, com a Sabrina foi diferente, porque ela já era uma adolescente e a Lisa acabou se emocionando com a história da menina e resolveu, junto de seu marido Kevin, a fazer a adoção definitiva da jovem. No começo foi tudo às mil maravilhas. A Sabrina parecia estar se adaptando rápido à rotina da nova família e se demonstrava muito grata por ter sido adotada por eles.
ela também estava se dando muito os estudos, que agora a jovem era tipo a primeira da sala de aula. Ela tirava as melhores notas e seu comportamento era exemplar. Só que o tempo foi passando e as coisas começaram a ficar estranhas entre a Lisa e a Sabrina. A adolescente começou a dizer que sentia diferença entre o tratamento que sua mãe dava aos filhos biológicos. Isso fez com que ela se afastasse de sua mãe. Na contramão disto, a Sabrina começou a se aproximar muito mais do Kevin. Ela dizia que sua enteada e sua filha adotiva, então a Sabrina via nele um lugar de conforto e carinho que não conseguia enxergar na Lisa. Todas as vezes que discutia com sua mãe adotiva, era para os braços do Kevin que a Sabrina corria. E isso começou a incomodar as pessoas próximas à família e até mesmo a Lisa, porque todos achavam que os dois estavam ficando próximos demais. Para vocês terem noção, teve um episódio onde a Sabrina disse que estava com medo de dormir sozinha após assistir um filme, era um filme de terror, e ela pediu para que o Kevin, o seu pai adotivo, dormisse com ela, pois ela se sentiria mais segura. Eu preciso lembrar vocês que a essa altura a Sabrina já tinha 16 anos de idade, né? Então ficou uma situação ali meio que estranha, vocês entendem, né? Teve um outro acontecimento que, assim, para mim é um dos mais bizarros e é uma grande bandeira vermelha. Eu vou contar para vocês e me digam aqui o que vocês acham. Certa vez, pessoal, a Sabrina acabou se envolvendo em uma briga no colégio. E o Kevin, pai adotivo da jovem, teve que ir com ela até a assistente social da escola para resolver essa situação. Quando eles estavam na sala da assistente social, o Kevin se sentou na cadeira e quando a Sabrina foi puxar a outra cadeira para se sentar, ele disse para ela: não precisa sentar na outra cadeira. Vem aqui, senta no colo do papai. E pasmem ou não, a Sabrina foi e se sentou no colo do Kevin, na frente da assistente social. Lembrando mais uma vez que estamos falando de uma adolescente de 16 anos. Então, assim, para mim isso é bizarro. Claramente um sinal de que algo estranho estava acontecendo ali entre os dois. Bom, a essa altura, como fica evidente, os dois estavam tendo um relacionamento amoroso. E na verdade esse relacionamento se iniciou no meio do ano de 2012, menos de um ano depois da Sabrina ter sido adotada pelo casal. Ou seja, a Sabrina estava desenvolvendo o papel de amante do seu próprio pai adotivo. Se isso não é bizarro, eu não sei o que é. Mas vocês podem estar se perguntando como foi que isso começou e eu vou explicar para vocês. O Kevin chegava do trabalho e dizia que estava com dor nas pernas, afinal ele trabalhava como motorista de caminhão. Ele então pedia para que a Sabrina massageasse as suas pernas. As massagens começaram pela panturrilha, depois subiram até os joelhos, depois foi para as coxas e como vocês podem imaginar, a massagem foi subindo até chegar lá, né? Dali em diante foi só ladeira abaixo e em pouco tempo os dois já estavam tendo relações sexuais. Enquanto esse relacionamento entre o Kevin e a Sabrina se estreitava, o relacionamento entre o Kevin e a Lisa estava degringolando. Os dois começaram a brigar muito e quase sempre a briga era sobre a atenção exagerada que o Kevin estava dando a Sabrina. Obviamente que até aquele momento a Lisa não sabia que os dois estavam tendo um caso, então ela só estava irritada porque ela sentia que seu marido estava se tornando omisso com ela e suas filhas e dando toda a atenção somente para Sabrina. Teve até uma vez que a Lisa chamou a polícia porque o Kevin estava muito violento e chegou a pegar a sua filha pelo pescoço. O Kevin ficou furioso porque a sua mulher chamou a polícia e disse que se vingaria dela. Foi neste momento que ele resolveu pedir o divórcio e disse a Lisa que lutaria para ficar com a guarda da Hayley, que era a única filha biológica dele. Ele disse que ficaria com a custódia da Sabrina também, a sua filha adotiva. Mas na verdade a intenção não era mais tê-la como filha, e sim como sua mulher, né? Ele tinha uma fantasia meio macabra de que a Sabrina seria sua esposa e a Hayley seria criada como filha dos dois. E a ideia deles era realmente apagar a Lisa de suas vidas. Mas enquanto não saía o divórcio, todos viviam na mesma massa. A Sabrina passou a tratar a Hayley, filha da Lisa e do Kevin, como se fosse sua filha. Inclusive ela chamava a menina de filha e usava alguns termos usados entre pais e filhos para irritar a Lisa. Como por exemplo, às vezes a Hayley queria um copo de água e a Sabrina dizia: calma aí amor, a mamãe já vai pegar para vocês. E isso é bizarro porque ela tinha esse tipo de atitude na frente da Lisa,
que era a mãe da Hayley e que inclusive tinha adotado a Sabrina para tirá-la do orfanato. É muita ingratidão, né, gente? Enfim, chegou ao ponto onde a Lisa disse que não aguentava mais essa situação e expulsou a Sabrina de casa. Ou pelo menos tentou, né? Porque quando ela pediu para Sabrina sair, ela começou a chorar e pediu desculpas, disse que tudo era uma brincadeira, que ela não tinha nada com o Kevin e que eles só estavam brincando de papai e mamãe e por isso ela tratava Hayley como se fosse sua filha, mas que ela ia parar com aquilo imediatamente e disse inclusive que não queria que o Kevin e a Lisa se separassem, porque ela foi adotada pelos dois, e a separação deles seria como se os seus pais tivessem se separando, e seria bem traumático para ela passar por tudo isso. A verdade é que assim, ela fez um verdadeiro teatro, eu não sei como, mas ela conseguiu fazer até com que a Lisa se emocionasse e decidisse não expulsar mais a jovem de casa. No fundo, a Lisa acreditava que a Sabrina tinha muitos traumas e que com o tempo tudo se resolveria. Bom, com todo esse teatro, a Sabrina conseguiu convencer a Lisa a dar mais uma chance para a família e ela estava até repensando sobre o divórcio. Só que o Kevin não queria mais esse casamento, mas ele também não estava disposto a dividir os bens da família e a custódia de sua filha. Ele queria a casa, a sua filha Hayley e queria também a Sabrina, não como sua filha adotiva, mas sim como sua esposa. Além disso, existia uma apólice de seguro de vida da Lisa, onde o beneficiário era o Kevin. E foi então onde ele teve uma ideia diabólica. Se ele se livrasse da Lisa, ele poderia ficar com a casa, a guarda da sua filha e ainda teria algum lucro com a apólice de seguro de vida. Ele contou sobre a sua ideia para Sabrina e a primeira coisa que ela perguntou foi sobre o valor do seguro. O Kevin então revelou para a adolescente que o seguro de vida era de $800 mil, cerca de 4 milhões de reais. A Sabrina imediatamente respondeu: "Uau, ela vale mais morta do que viva." Nesta época, a Sabrina estava completando 18 anos, mas ainda assim o Kevin a levava para a escola todos os dias, e eles aproveitavam esse tempo para planejar o assassinato da Lisa. É importante ressaltar que a essa altura a Lisa acreditava que realmente a Sabrina e o Kevin não tinham nada um com o outro. E, inclusive, ela estava tentando dar uma chance para o Kevin. Então ela nem desconfiava que seu marido e sua filha adotiva planejavam a sua morte no caminho para a escola e faziam sexo na volta do colégio antes que ela chegasse do trabalho. Bom, o Kevin chegou à conclusão de que quem teria que fazer o trabalho seria a Sabrina, pois seria muito mais fácil para ela se safar do que ele. Ele contou sobre o seu plano para Sabrina, mas ela não gostou nada da ideia e foi então que o Kevin se deu conta de que teria que convencer a jovem a fazer todo o trabalho sujo. Na manhã do dia 15 de novembro de 2012, a essa altura Sabrina já tinha completado 18 anos de idade, o Kevin estava levando a jovem para a escola. Então ele parou no meio do caminho e começou a chorar. Ele disse para Sabrina que ele e a Lisa haviam tido uma discussão na noite anterior e que ele estava com vontade de tirar a sua própria vida. Sabrina ficou desesperada. Ela se deu conta de que estava realmente apaixonada pelo Kevin e não podia imaginar algo de ruim acontecendo com ele. Ela jamais conseguiria viver sem o Kevin. Então ela decidiu que tiraria a vida da Lisa para salvar a vida do seu grande amor. Ai, que bonitinho, né, gente? Olha que prova de amor mais linda. Pelo amor de Deus, né? Eu nem sei como demonstrar para vocês a minha indignação com tudo isso. Bom, assim que a Sabrina disse para o Kevin que ela tiraria a vida da Lisa, as lágrimas em seu rosto foram substituídas por um largo sorriso. E ele disse que não iria levá-la para a escola naquele dia, pois eles precisavam, comemorar. Então os dois foram para um motel. Chegando lá, tiveram relações íntimas por horas, enquanto Kevin dizia para Sabrina como ela tiraria a vida da Lisa. O Kevin disse que a Sabrina deveria fazer parecer um roubo que deu errado. Então era para ela ir até o quarto do casal durante a noite, tapar o rosto da Lisa e desferir golpes de faca em seu peito. Ele disse que para ela ter certeza de que daria certo, a Sabrina deveria torcer a faca depois de enfiá-la no peito da vítima, para assim fazer o maior estrago possível e dificultar uma possível recuperação da Lisa. O combinado é que tudo isso aconteceria em um dia que o Kevin estivesse viajando. Porque vocês lembram, né? Ele era motorista de caminhão.
então não seria incomum que ele estivesse viajando durante a noite. Ele disse também que a Sabrina deveria bagunçar bastante a casa e levar os objetos de maior valor para dar mais veracidade ao falso assalto. A Sabrina perguntou para o Kevin o que ela faria caso fosse descoberta. Ele respondeu que ela ficaria bem, que seria muito fácil utilizar todo o seu histórico de problemas mentais para alegar insanidade. Ele ainda a tranquilizou, dizendo que já tinha pensado em tudo e que logo os dois poderiam ficar juntos. Na madrugada do dia 15 para 16 de novembro, a Sabrina colocou o plano em prática. Então, por volta de 1h30 da manhã, ela colocou uma máscara de esqui e foi até a cozinha. Pegou uma faca e seguiu para o quarto da Lisa. Assim que ela deu o primeiro golpe, a Lisa acordou e começou a gritar e lutar por sua vida. Esses gritos acordaram a filha mais velha da mulher, que correu até o seu quarto e se deparou com aquela cena horrível da Sabrina atacando a sua mãe. A Megan tinha apenas 13 anos de idade. Ela sabia que não teria forças para defender a sua mãe, então ela correu, pegou o telefone e ligou para a polícia. A polícia chegou muito rápido no local e inclusive eles conseguiram capturar a Sabrina, que ainda estava com a faca na mão. Mas infelizmente era tarde demais para a Lisa e o óbito foi declarado ali mesmo no local. Os exames pós-mortem atestaram que a Lisa havia morrido em decorrência de 178 golpes de faca. E é sério, quando eu vejo essas coisas eu fico me perguntando como é possível alguém desferir tantos golpes de faca em um curto período de tempo em uma pessoa. Isso é assim, inimaginável para mim. O ataque foi realmente muito frenético. Uma informação importante é que a maioria dos ferimentos demonstravam que a faca havia sido torcida no local, exatamente como Kevin havia instruído. E a Sabrina fez isso com tanta força que a faca estava até torta. A Sabrina foi presa no local e quando os policiais começaram a investigar a cena do crime, eles encontraram a Hayley, a filha mais nova da Lisa, que na época tinha 3 anos de idade, dentro do armário do quarto. Ou seja, ela estava perto e havia presenciado todo o ataque. O Kevin foi imediatamente informado pela polícia sobre o assassinato da sua esposa e ele correu imediatamente para casa. Chegando lá, os oficiais que o receberam disseram mais tarde que o comportamento do Kevin era bastante incomum. Ao invés de demonstrar tristeza, raiva ou qualquer sentimento de luto, afinal a esposa dele havia acabado de ser atacada e morta pela sua filha adotiva, ele parecia estar curioso. Ele queria saber sobre a cena do crime, sobre como aconteceu, ficava olhando por todos os lados como se estivesse procurando por alguma coisa e perguntava se até o momento a Sabrina já havia dado seu depoimento. E esse comportamento acendeu um alerta nos investigadores. Agora, quanto ao depoimento da Sabrina, ela ainda não havia dito uma palavra sequer e estava totalmente em choque. Acho que nem ela acreditava no que ela tinha acabado de fazer. Na manhã seguinte ao assassinato, ou seja, no dia 16 de novembro, o Kevin ligou para a seguradora e informou sobre o óbito da sua esposa e solicitou o depósito da quantia informada na apólice em sua conta corrente. Ele nem esperou a poeira baixar e já comprou uma casa nova e um carro novo. Ele também passou a fazer viagens caras e gastar como se não houvesse um amanhã. Claro que essa atitude também acendeu uma luz vermelha para os policiais que investigavam o caso, né? Mas eu acho que o pior erro do Kevin nesse caso foi ter deixado a Sabrina para trás. E eu digo isso porque ele conseguiria manipular ela se ele tivesse ido visitá-la e se tivesse dado atenção a ela. Mas ao invés disso, ele não foi nenhuma vez vê-la. E isso foi criando um ódio genuíno dentro da garota, pois ela se tocou que tinha sido usada pelo Kevin e que ele não se importava com ela. 8 meses depois de ter sido presa, em agosto de 2013, a Sabrina chamou o investigador do caso e contou sobre o envolvimento do Kevin no assassinato da Lisa. E ela contou tudo em detalhes. Depois do depoimento da Sabrina, a polícia prendeu o Kevin de forma preventiva. Em junho de 2014, o caso foi a julgamento. A Sabrina se declarou culpada e por isso mais tarde passaria por uma audiência de sentença. Já o Kevin se declarou inocente de todas as acusações. A defesa do Kevin alegou que a Sabrina tinha sérios distúrbios mentais e que por isso ela não sabia distinguir as suas fantasias da realidade.
Eles disseram que a jovem se tornou obcecada pelo seu pai adotivo, mas que eles nunca tiveram nenhum tipo de relação. A defesa ainda completou dizendo que o motivo da Sabrina ter tirado a vida da Lisa é porque ela acreditava que com a Lisa fora do caminho, ela teria chances com o seu pai adotivo. Eles disseram ainda que seu cliente amava a sua esposa e estava sofrendo muito com tudo o que tinha acontecido. Em contrapartida, a promotoria colheu o testemunho de vários familiares e amigos do casal que alegaram terem percebido a relação do Kevin com a Sabrina. E tinha ainda o registro telefônico dos dois nas últimas 2 semanas, que comprovava que eles haviam se falado pelo celular cerca de 1.491 vezes. E vamos combinar que todas essas chamadas em 2 semanas é muita coisa, né? No dia do assassinato, das 7 horas da noite até a 1 da madrugada, mais ou menos, o Kevin e a Sabrina trocaram 78 mensagens de texto, o que também é muita coisa, vocês não acham? Infelizmente, o conteúdo dessas mensagens não pôde ser recuperado, mas acredita-se que se tratava de uma conversa relacionada ao assassinato da Lisa, principalmente porque o horário ali antecedeu o ataque, né? Além de tudo isso, ele tinha um motivo. A apólice de seguro em seu nome, que como eu disse para vocês, ele resgatou no dia seguinte à morte de sua esposa e saiu por aí esbanjando o dinheiro que havia recebido. A Sabrina também deu o seu depoimento contra o Kevin e ela contou todos os detalhes mais sórdidos da relação do casal e chegou a falar até sobre uma pinta que ele tinha em sua região genital, coisa que ela só teria como saber se realmente fosse verdade a relação entre os dois. Depois de ouvir tudo isso, o júri deliberou por cerca de 9 horas e voltou com o veredito de culpado pelas acusações de agressão sexual contra uma menor de idade, 3 acusações de cumplicidade em um assassinato e 2 acusações de conspiração para matar alguém. Por tudo isso, Kevin Knoefel foi condenado à prisão perpétua, com um mínimo de 30 anos para pedido de liberdade condicional. A Sabrina, como eu disse, havia se declarado culpada e por isso foi condenada à prisão perpétua, também com um mínimo de 30 anos para pedido de liberdade condicional. 7 anos depois de tudo ter acontecido, a Sabrina deu uma entrevista de dentro da prisão e disse que se sente muito arrependida, que na época dos fatos, ela era jovem e estava apaixonada pelo homem que arruinou a sua vida. Bom, vamos combinar, né? Mesmo que o arrependimento dela seja genuíno, isso não muda o fato de que ela tirou a vida de uma pessoa, né, pessoal? Mas eu quero saber de vocês, o que você acha? Você acha que a Sabrina teria feito o que fez se não fosse a influência e a manipulação do Kevin? E eu faço essa pergunta porque mais tarde foi exposto que o Kevin disse a um colega de cela que, independente dele ter sugerido que a Sabrina tirasse a vida da Lisa, ele não poderia ser culpado, porque não estava lá. Não foi ele que desferiu os golpes de faca, e por isso ele era inocente. Eu acredito que, independente do que ele pense, ele fez parte disso desde o início ao fim. Então ele é tão culpado pela morte da Lisa quanto a Sabrina. Enfim, deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. E se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito aqui na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.